today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte então do nosso estudo sobre energia cinética. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do teorema da energia cinética, tá? Que é algo extremamente importante dentro do nosso estudo de energia e que é algo que é muito recorrente no Enem, tem caído bastante no Enem, essa parte que envolve conteúdos relacionados ao teorema da energia cinética, beleza? Nós já estudamos em videoaulas anteriores a respeito do trabalho, né? E nós sabemos que o trabalho realizado por uma força, ele pode ser um trabalho que nós chamamos de trabalho motor, ele pode ser um trabalho que nós chamamos de trabalho resistente. Então um trabalho vai ser chamado de motor quando a força ajuda no deslocamento do corpo. Ou seja, a força e o deslocamento estão atuando de forma que o ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo agudo, é um ângulo que é menor do que 90 graus. Beleza? E nós vamos chamar de trabalho resistente quando a força dificulta o deslocamento, ou seja, quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo obtuso, tá? É um ângulo maior do que 90 graus. Tá? Então a gente tem esses dois tipos de trabalho, um trabalho motor e um trabalho que nós chamamos de trabalho resistente. Agora presta atenção. Quando o trabalho, sobre um determinado corpo, há execução de um trabalho, ou seja, uma força, realiza um trabalho sobre um determinado corpo, atrapalhando ou favorecendo o movimento desse corpo, nós podemos dizer que esse corpo vai apresentar sempre uma determinada velocidade. E é justamente sobre isso que fala o teorema da energia cinética. É quando o resultante das forças que atuam sobre um corpo faz com que esse corpo apresente uma determinada velocidade, indo de um ponto a outro em uma determinada trajetória. Tá? Só que antes de definir o teorema da energia cinética, vamos levar em consideração, por exemplo, uma situação que envolve o trabalho da resultante das forças, mas essa resultante das forças é igual a zero. O que vai acontecer? Então, ou seja, eu vou ter uma situação onde, determinada situação onde o corpo vai apresentar energia cinética, mas o trabalho realizado pela resultante das forças vai ser igual a zero. Como que isso vai acontecer? Então presta atenção. Vamos considerar que eu tenho aqui um determinado plano horizontal, qualquer, e eu vou colocar nesse plano horizontal duas caixas, certo? Fazendo que essa caixa, uma caixa, fazendo com que essa caixa vá de uma posição SO, S0, até uma posição S, uma posição final S qualquer. Beleza? Só que o que vai acontecer? Para o trabalho da resultante das forças ser igual a zero, é necessário que esse carinha desloque de uma posição SO até uma posição S com uma determinada velocidade constante V. Certo? Mas para a minha velocidade ser constante, é necessário que a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo seja igual a quanto? Seja igual a zero. Como que isso vai acontecer? Primeiro, eu vou fazer um diagrama de forças sobre a caixa. Vou marcar todas as forças que atuam na caixa. Força peso, força normal, a força F, que é o que vai empurrar a caixa para a direita, e a força de atrito, que é uma força que vai se opor ao movimento. Como esse carinha não está deslocando na vertical, então a minha força peso e a minha força normal, elas vão ser igual a quanto? Elas vão se anular, certo? Então eu vou ter um trabalho realizado pela força resultante na vertical aqui igual a zero. Então as únicas forças que atuam nesse carinha, nesse objeto, é a força F e a força FAT. Beleza? Como a minha como a minha velocidade é uma velocidade constante, então eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer que a minha força F é igual à minha força de atrito. Isso vai fazer com que esse carinha tenha uma velocidade constante, diferente de zero, e a resultante das forças que atuam sobre esse carinha seja igual a quanto? Seja igual a zero. Beleza? E nós sabemos que o trabalho realizado por uma força resultante é igual ao somatório de todos os trabalhos que atuam sobre o corpo, ou melhor, é a força resultante, que é o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo, vezes o deslocamento provocado, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como meu objeto está deslocando na horizontal da esquerda para a direita e a minha força está atuando da esquerda para a direita, a minha força resultante, tá? E fazendo com que
carinha atua da esquerda para a direita, então eu vou ter um cosseno de 0, que é igual a 0. Então o meu trabalho da cosseno de 0 é igual a 1. Então eu vou ter um trabalho que vai ser dado pela força resultante vezes o deslocamento. Como a resultante das forças é igual a 0, então o trabalho da força resultante vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. O trabalho da força resultante vai ser igual a 0. Isso não significa dizer que esse carinha não tem energia cinética. Ele vai ter uma energia cinética. Só que ele vai ter uma energia cinética sempre constante e diferente de 0. E essa energia cinética vai ser dada pela relação mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então essa é uma primeira situação que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho a resultante das forças igual a 0. Quando eu tenho a resultante das forças igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho uma velocidade constante, o que significa que o meu objeto está em equilíbrio dinâmico. Tá? Isso faz com que a resultante das forças seja igual a 0. Então o trabalho realizado pela força resultante nessa situação também vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Beleza? Pessoal, agora a ideia é o seguinte. E quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo não é igual a 0? Vamos imaginar agora um determinado corpo que vai se movimentar numa superfície horizontal qualquer, sob a ação de diversas forças, onde a resultante das forças que atuam sobre o corpo agora não é igual a 0. Certo? Ou seja, agora eu tenho um determinado objeto que ele vai sair de uma posição SO qualquer, vai passar para uma posição S qualquer, provocando um deslocamento ΔS, certo? Só que agora a resultante das forças não é igual a 0. A resultante das forças agora atua na mesma direção do deslocamento e ela é diferente de 0. Isso vai fazer com que esse objeto tenha uma posição inicial no início do movimento e no final do movimento, na posição S, ele vai ter uma outra velocidade diferente da velocidade inicial, uma velocidade maior. Ou seja, eu vou fazer com que esse carinha descreva um movimento acelerado a favor do deslocamento. Certo? Então o que a gente tem? Eu vou definir com vocês aqui agora então o nosso teorema da energia cinética. Então eu tenho agora uma situação onde a força resultante que atua sobre o objeto é diferente de 0. Esse objeto, então, ele vai ter uma variação de velocidade, passando de V0 a V, certo? Então, ou seja, se o meu trabalho, se a minha força resultante é diferente de 0, como que eu vou fazer para me calcular, para me determinar o trabalho realizado pela força resultante? O trabalho realizado pela força resultante, ele vai ser igual a força resultante vezes o deslocamento provocado vezes o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como a minha força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Tem um ângulo de 0 graus entre a força e o deslocamento. O cosseno de 0 é 1. Então o trabalho da força resultante, ele vai ser dado pela expressão força resultante vezes o deslocamento. Mas o que é a força resultante de um corpo? A resultante das forças que atuam sobre um corpo, de acordo com a segunda lei de Newton, ela é dada pela expressão força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Certo? Então eu posso substituir essa força resultante na equação do trabalho. Então o que eu vou ter? Que o trabalho realizado pela força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo vezes o deslocamento do corpo. Beleza? Vou chamar isso aqui de equação 1. Vamos deixar ela aqui guardadinha, bonitinha, agora mesmo a gente mexe com ela. Agora presta atenção numa coisa. Quando nós analisamos o movimento desse corpo, esse corpo não é um movimento uniformemente acelerado, certo? Então, ou seja, eu posso determinar a velocidade final desse corpo, não posso? Para encontrar a velocidade final desse corpo, o que eu posso fazer? Eu posso partir da equação de Torricelli, que é v ao quadrado, que é igual a v0 ao quadrado, mais 2a ΔS, correto? Se eu passar esse VO para cá, eu vou ter que v quadrado menos VO ao quadrado é igual a 2a ΔS, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 dividindo, então o que vai ficar? A vezes ΔS
é igual a V ao quadrado menos VO ao quadrado sobre 2. Beleza? Isso aqui é minha equação 2. O que eu vou fazer? Na minha equação 1, eu não tenho A delta S. Quanto que vale A vezes delta S? V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Então, eu vou substituir essa equação 2 na equação 1. Então, o que vai ficar? Presta atenção, ó. Então, vai ficar trabalho da força resultante é igual a massa vezes... Quanto que vale o A delta S? O A delta S, ele vale V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, se eu multiplicar M por cada um desses fatores aqui, o que eu vou ter? Que o trabalho da força resultante é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre 2. O que é mv quadrado sobre 2? Mv quadrado sobre 2 é a energia cinética do corpo. Então eu posso dizer que o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual à variação da energia cinética. Então, posso dizer que o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo. Então, ou seja, com essas relações, o que eu estou falando? O que eu estou demonstrando para vocês? Que toda vez que eu tiver uma força resultante atuando sobre um corpo, o trabalho da força resultante vai ser sempre igual a quê? A variação da energia cinética desse corpo, tá? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética desse corpo. Beleza? Então esse, pessoal, é o nosso teorema da energia cinética, tá? E é ele que a gente vai usar muito nos nossos exercícios toda vez que eu tiver um determinado corpo e sobre o corpo eu tenho a execução de um trabalho de uma força resultante. Esse teorema, o teorema da energia cinética, ele é válido para quando nós tivermos uma força constante, ele é válido para uma força variável, ele é válido em trajetórias retilíneas, ele é válido para trajetórias curvilíneas, beleza? E se eu tiver, por exemplo, um gráfico da força em função do deslocamento, se eu calcular a área desse gráfico, eu estou automaticamente calculando o quê? O trabalho da força resultante, seja para uma força constante ou uma força que nós chamamos de força variável. Beleza? Pessoal, encerra aqui então essa nossa videoaula a respeito da energia cinética. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e a próxima videoaula. Tchau! Now